a parábola das 10 virgens. Quando Jesus fala essa parábola das 10 virgens, ele está fazendo uma comparação ao reino dos céus. E o reino dos céus, ele vai dizer que é semelhante a 10 virgens. Quando a Bíblia aponta para a virgindade, ela fala de pureza. Quando a Bíblia fala de pureza, Deus me traz à memória o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, que o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Coríntios, ele vai dizer que eu, Paulo, estou zeloso de vós para apresentar uma noiva santa, adornada, sem ruga, sem mancha, para com o noivo, porque esta é a obrigação de todo cristão que vai morar no céu. Aleluia! Então a Bíblia Sagrada, ela aponta para a santidade, e santidade é algo que nós temos que ter em nossa vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5, verso de número 13, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Mateus 5, verso de número 16, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o nome do vosso Pai seja glorificado, diz a Bíblia Sagrada. Porque santidade ainda convém, santidade ainda é algo que está escrito na Bíblia, queira você ou não, eu não aceitando, santidade ainda é um vínculo da perfeição de Deus, aleluia. É por isso que quando eu leio a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, antes de se converter, ele disse para Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele olhou para Cristo e disse: Cristo, aleluia, contigo eu vou até a morte. Mas mal ele sabia que ele estava falando com aquele que conhece o andar, conhece o levantar, conhece o deitar, conhece o hoje e conhece o amanhã. Então Jesus, ele já sabia que Pedro ia negar a Cristo, aleluia. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro, ele nega Jesus, ele entra naquele pátio e tem um fogo aceso, e onde tem fogo aceso, aleluia, tem presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Levítico capítulo de número 6 e o verso 13 está escrito que o fogo queimará sobre o altar e não se apagará, diz a Bíblia Sagrada. Mas para o fogo não se apagar, tem que estar colocando a lenha do jejum, a lenha da oração, a lenha da obediência, a lenha da santidade. É por isso que Salomão escreveu Provérbio capítulo de número 26, verso de número 20, ele diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Cadê a lenha, aleluia? Cadê a lenha? Um da glória, outro da aleluia, vai soprando a brasa, e a brasa cinza tem que sair, a cinza tem que sair, porque quem tem que entrar é aqueles que têm o sonho como chama de fogo, aquele que tem o cabelo branco como a lã, aquele que tem o pé como latão reluzente, aquele que traz o cinto de ouro em volta do seu peito, aquele que tem, aleluia, uma espada afiada da sua boca, ela corta para lá, ela corta para cá. Então a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, ele vai negar a Cristo, e quando ele nega, alguém vai dizer: ei, mas tu fala como ele, aleluia. Primeira identidade, tem que falar como ele fala. Segunda identidade, a Bíblia diz que a menina olha para Pedro e diz: mas tu se veste como ele.